E tu falou Meio isso que mesmo, cara. começou a gravar desde o tempo de adolescência e tal. E o que te levou aí pra essa área? Coisa desde pequenininho mesmo, antes disso, da adolescência, ou Cajal? Cara, eu costumo falar, velho, que eu tô aqui hoje, que eu faço vídeo, que eu trabalho com o que eu gosto hoje, cara, porque muita coisa deu errado, tá? Muita coisa deu errado. Muita. Caraca. Eu comecei porque eu gostava de gravar as manobras que a gente fazia de patins, né? Eu fui patinador profissional até 2008. Uou! De 98 a 2008 eu fui patinador profissional. Só comecei a andar de patins antes disso, sei lá, 94, por aí. Então, a gente gravava as manobras porque para te sim, ser alguma coisa Mas no aqueles patins, patins de street, de fazer em half isso, de pipe, manobra, em quarter, isso, desses aí? isso aí, cara. Caraca, que Caraca, top. velho! Morei no exterior um tempo, trabalhei, sabe, eu competi os X Games no Rio de Janeiro em 2003, era um dos Sério, atletas velho? de ponta. É, cara, Caraca, velho! Você as conheceu o primeiras Bob edições da também, Mega esses caras aí? Rampa, tudo, cara. Pô, Era da hora, cara, era massa pra caramba. Só que a gente gravava as manobras, tudo, e naquela época, pô, meus pais não tinham grana, né, cara, pra bancar as coisas. Meu pai camelô, então não tinha como bancar as coisas e fazer as coisas assim como, sei lá, como a maioria dos meus amigos, tal, de viajar, de fazer um monte de coisa. Então eu tinha que me virar. Eu tinha uma câmerazinha Sim. de fitinha mini VHS, pequenininha, e daí nessa câmera, cara, para fazer a minha olho de peixe, eu pegava a porta, sabe esses olhos mágicos de sei, sei. porta, tá ligado? Eu pegava esses olhos mágicos de porta, botava na frente da lente, aí enchia de fita isolante, e daí eu dava zoom máximo na câmera, sabe? Então ele pegava e dava zoom na olho de peixe, ficava só com umas bordelinhas. Aí ficava como se fosse um olho de peixe. Era um olho mágico de porta, meu olho de peixe. Então naquela época, Criativo. É, cara. criativo. Então isso aí, cara, começou sem eu perceber, eu comecei a aprender a fazer as coisas, a solucionar problemas com criatividade, sabe? Naquela época eu já comecei a me virar com o que eu tinha na mão. Eu não tinha uma câmera boa e não tinha um olho de peixe. Então eu usei a Uhum. criatividade e vi, porra, cara, quando eu olho no olho mágico lá, aparecem as coisas como eu gostaria que aparecesse na câmera. Então eu vou fazer meu olho de peixe assim. Então eu já comecei sem saber. Hoje eu olho para trás e vejo as lições assim que eu fui aprendendo conforme a minha vivência. E tem muita gente às vezes, cara, que eu percebo que conversa comigo e quer tudo para ontem. Eles não entendem às vezes que a trajetória é o mais importante no processo de aprendizado e no processo de evolução de um videomaker. Uma trajetória, sabe? Começar Concordo. pequeno e solucionando problemas, solucionando coisas, mexendo com criatividade, trabalhando com o que tem, evoluindo com o que tem ao máximo para depois passar para um outro nível, sabe? Não adianta, cara. A gente sabe que uma câmera boa na mão de alguém que não sabe mexer não vai ser igual a uma câmera ruim, não vai ter Não tem diferença alguma, resultado. É. sabe? Então, de Não vai repente, mudar eu muita coisa. consegui, ou de repente, cara, eu sou muito bom de papo e consegui trabalhar com uma empresa grande ali sem ter background, sem ter passado por várias experiências. Provavelmente esse cara vai pipocar em algum momento, sabe? Não vai conseguir segurar a pressão de alguma coisa que possa vir a acontecer, porque afinal de contas você está trabalhando com uma empresa, às vezes você está trabalhando com uma produção que custou muito caro para uma empresa. Então, tu tem Sim. várias coisas que tu precisa se ligar que a trajetória vai te proporcionar. Então, naquela época foi assim. Depois disso, cara, quando eu comecei a fazer os vídeos de patins, essas coisas, então, encurtando um pouco a história, até em 2000 eu fui para os Estados Unidos, juntei uma graninha, fui para os Estados Unidos e fui lá tentar competir lá, né, com os caras foda de lá. No Brasil eu já tinha um Da certo hora. nome, a galera já me Sim. conhecia, daí eu fui para lá. E quando eu fui para lá, cara, daí a realidade era completamente diferente, né, cara? Eu tive que suar para chegar lá e andar bem. Sei lá, chegou Não amador. é, não é fácil, né, Fê? Lá eu cheguei, eu já podia competir como profissional, porque nos campeonatos que eu passei aqui para profissional no Brasil, eu já me qualificava como profissional lá também. Só que era um profissional desconhecido, sabe? Um cara que não tem nenhuma relevância no meio do Dentro do esporte lá fora. circuito lá, né? Não tinha internet, não tinha, por exemplo, um YouTube da vida, não tinha streaming pra galera ver quem tu era, sabe? Ou de repente te conhecer antes de tu ir para lá. Sim. Então eu fui para lá e, cara, dei o sangue. Eu trabalhava de pedreiro e de um monte de coisa das 4 da manhã até as 3 da tarde. Daí eu andava de patins às 3 da tarde até o corpo aguentar. Então era mais ou menos essa a minha Ah, rotina diária lá, sabe? loucura total, né, Não, mano? loucura, cara, loucura mesmo.
E daí esse negócio de até o corpo aguentar, teve uma hora que não aguentou, sabe? Estourou uma hérnia na minha virilha, assim, gigante. Eu tive que voltar para o Brasil às pressas para me operar. Aí quando eu voltei para os Estados Unidos de novo, aí eu operei a hérnia, fiquei 6 meses aqui. Em 2001 eu voltei de novo para lá. Aí já era uma outra realidade, assim, sabe? Eu já fui para Califórnia, não fui para Flórida. Aí eu já tipo, dei a sorte, assim, de ter pessoas próximas a pessoas boas, sabe? A pessoas, assim, do esporte, assim, que me proporcionaram andar sempre com os caras foda lá dos Estados Unidos. Então eu evoluí muito como atleta. Mas, mais uma vez, eu morei na casa de várias pessoas, da Fabiola da Silva, que é o, porra, ela ganhou 8 vezes. Caraca, velho. Eu lembro, eu assistia bastante ESPN nessa época aí. Então, cara. Eu morei junto com a Fabiola, morei Nossa, depois junto com velho. outras pessoas também. E daí teve uma época que eu fui morar na casa de um cara que era o Ian, que foi a primeira vez que eu vi uma ilha de edição na minha frente, cara, que eram uns Mac, assim, que era de tubo ainda, sabe? Não era tela normal, era um Maczão de tubo, assim, verdão. E daí a gente andava de patins o dia inteiro, ele gravava, daí chegava no final do dia, eu ia lá assistir ele editando os vídeos. E daí eu comecei a pirar nisso, sabe? Eu comecei a falar, pô, que massa é isso, cara. Então, daí numa das gravações, assim, que teve lá, cara, eu acabei tendo um acidente lá e tive traumatismo craniano. Então eu bati a cabeça lá no chão, fiquei internado, 4 dias no hospital, foi bem xarope, assim, sabe? Foi uma passagem meio cabulosa ali disso.